Boa noite a todos, boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade às nossas atividades, né? Nessa proposta de desenvolver alguns aspectos dos vários conceitos que o irmão Green trouxe e tentar fazer uma correlação com o nosso cotidiano, né? Eu vou tentar abordar alguma coisa a respeito de eslética e como que esse conceito ele pode ajudar muito uma série de problemas e de dificuldades que o mundo inteiro está enfrentando, e em particular o Brasil aí nos últimos anos, né? Eu vou fazer uma apresentação, uma coisa surpreendente é que tem muita coisa, né? Eu dei uma enxugada, mas se eventualmente ficar muito longo, eu paro, para a gente não perder o segundo momento, que seria o momento da discussão, em que o Oswaldo vai ficar coordenando, né? Então, um aspecto que eu acho fundamental do irmão Grimm é a crítica à interpretação atual doutrinária que ele trouxe, todo o processo de renovação, e uma coisa que eu acho que é marcante e que fica é o sentido do estímulo ao processo de pensamento, ou seja, da nossa autonomia, né? Quem acompanhou algum tempo o irmão Grimm, você vê que ele é muito diferente, ele não impõe o conceito, ele não diz como a coisa tem que ser. Ele dá alguns exemplos, ele dá algumas pistas e deixa aberto o desafio da gente fazer a construção do pensamento em função do nosso acervo, né? Um trabalho aí de mais de 60 anos, incansável, e que agora a gente tem a obrigação, né, me parece, de registrar, né? Veja aí o trabalho fantástico do irmão Paulo Breiro com a publicação aí dos cadernos de psicofonia, com registros, sem que a gente perca esse material, acho que vai completar alguma coisa a mais, compromisso da gente fazer a divulgação, compromisso perene, né, de estudar, entender, compreender, e principalmente, né, o desafio de desdobrar e aplicar esses vários conteúdos que ele desenvolveu, né? Ou seja, continuar a renovação, né? Tem esse dito latino, né? Ir além, continuar, né? Os processos religiosos e às vezes os processos filosóficos, eles acabam errando na medida que eles valorizam muito a preservação e acabam, às vezes, cristalizando, né? Quando, na realidade, a proposta do irmão Grimm é uma proposta riquíssima, mas é uma proposta em aberto, transferindo para a gente o desafio de, dentro do nosso alcance, da nossa possibilidade, a gente conseguir ir desdobrando, né? Ele renovou o conceito de Deus, de moral cristã, de livre-arbítrio, comunicação, trânsito entre frequências diferenciadas e todos os conceitos associados, né? Eu lembro com muita clareza, quando comecei ali na atividade do irmão Grimm, que mais me chamava a atenção era a diferença do conceito que ele trazia de mediunidade. Levei bastante tempo para entender que não tinha quase nada a ver com o conceito, digamos, tradicional, né? E aqui o conceito de casa espírita, né? No começo talvez tenham sido os dois maiores choques onde eu senti com mais força a renovação dele. Eu acho que cada um de vocês tem registro, memória do impacto, né? Dos conceitos gerais que ele trouxe, ó, eu gosto de processo, contexto e desse pensamento crítico com autonomia, né? Tem toda a riqueza da renovação conceitual do irmão Grimm, mas tem esse aspecto, né? Eu aprendi muito sobre o que é processo, o que é contexto e alguma coisinha de pensamento crítico e da autonomia do sujeito na construção do conhecimento. Então, eu acho que ele ajudou muito também, não só na renovação doutrinária, mas, de certa forma, nos ensinando, né? E trazendo conceitos que ele sentia que a gente tinha muita dificuldade, né? Ao lado de todos os outros conceitos, né? Teoria espírita da cultura, da ação, a doutrina social, os aspectos filosóficos e assim por diante, né? Em relação ao que eu estou chamando aqui de estruturantes, mas por falta de termo mais adequado, né? Tem lá a ideia de que o existente, tudo que existe é um sistema complexo, então introduz a ideia da complexidade, ou seja, filosoficamente é uma visão ontológica, né? Ao mesmo tempo, ele traz ao trabalho o conhecimento para fazer o acesso a esse sistema complexo, né? Que a transdisciplinaridade, de certa forma, ajuda a perceber como seria, né? As matérias, as disciplinas são interessantes, mas é fundamental, né, ir além, fazer a unidade do conhecimento para tentar cada vez mais entender o que são esses sistemas complexos, ou seja, é uma abordagem chamada epistemológica, ligada ao conhecimento, né? E como uma ferramenta, um método,
que ajuda nesse processo da transdisciplinaridade e, consequentemente, no entendimento do sistema complexo, ele trouxe a eslética, né, a ideia de núcleos de verdade. Eu posso trabalhar a eslética, né, uma epistemologia eslética, uma lógica eslética, uma ética eslética, mas a gente vai se ater ao que eu acho que é mais rico, que é a ideia do método. Né? Então, só para ficar claro, né, quando falo em método, é basicamente um caminho para se alcançar um fim, um conjunto de procedimentos a serem adotados que permitem alcançar um resultado. Tem vários métodos, alguns são complementares, alguns são paralelos, alguns são improdutivos, alguns são competitivos, né? Mas basicamente são tentativas de ter uma maneira, um caminho de se chegar a um fim. A dialética ela surge como uma proposta, né, de método para se alcançar um fim, né? Ela vem de diálogo, né, que seria uma conversa lá do grego, né? Seria uma dualidade, uma troca através da palavra, né? É da mesma raiz aqui, o logos, né, de palavra, razão, conhecimento. Estão muito próximos, mas aqui está mais ligado à palavra. Só que, né, seria um diálogo a várias concepções de dialética. Né? Então, se você quiser, assim, um conceito básico, a dialética é um método de raciocínio, argumentação, através da conversação, do diálogo e do debate. Né? Uma discussão ou diálogo em que se progride em direção à verdade pelo exame crítico daquilo que é dito. Né? E teve um papel marcante no pensamento filosófico ocidental. Né? Originalmente atribuído a Heráclito e a Zenão de Eleia. Né? Mas quem é o que mais marca a ideia da dialética foi Sócrates, né? Ele que aplicou de forma generalizada, ficou conhecido como diálogo socrático, né? Então, maiêutica, né, de parto, né? É, usando o exemplo de sua mãe, que era parteira, né? Ajudar a nascer as ideias que as pessoas detêm, dar à luz novas ideias, né? Você vê nos diálogos, principalmente nos primeiros diálogos de Platão, que traduzem mais de perto a ideia do Sócrates, você vê esse processo de tentar entender o que a pessoa alcançou de algum conceito, quais são suas ideias e principalmente estimulá-las a fazer a renovação, né? De certa forma, se opunha ao que era chamado de erística, né, que é a ideia do conflito, que era atribuída com frequência aos chamados sofistas, né? Era um raciocínio que não tinha a verdade como objetivo, mas tinha como objetivo a vitória, né, sobre um oponente, né? Era o discurso muitas vezes político, de convencer a reunião, a assembleia, dos seus pontos de vista, sem se preocupar muito com a verdade. Tem uma história longa, Platão, Aristóteles, toda a idade, parte medieval ocidental, mas um ponto em que há uma mudança a respeito do entendimento de dialética é com Hegel e com Marx. É um momento em que vai assumindo uma característica mais negativa, né? Do sentido aqui da contradição, da ideia do conflito, né? Então, esses dois, Hegel e depois Marx, eles vão acentuando um entendimento da dialética que seria negativo, que é o pouco que o irmão Grimm vai criticando, né? Então, se você olhar esse entendimento de dialética, tem vários entendimentos, o entendimento que se aproxima muito da dialética é a dialética socrática, mas ela vai mudando e se transformando, em particular no século XIX, no século XX, um pouco aí no começo do século XXI. Quais seriam as desvantagens da dialética, né? Ela polariza, ela faz a competição, ela não faz o processo da colaboração, ela divide, ela é dicotômica, ela separa, né? Ela não escuta, ela não dialoga, né? Ela enfatiza a contradição, o oposto, o embate, o choque, para se impor, vencer, calar, anular, excluir, né? Ou seja, nega a capacidade de contribuição do outro, né? Então você veja que ela vai assumindo a dialética, em particular quando ela se associa claramente a movimentos políticos, né, ligados a poder, essa coisa toda, né? É importante é ganhar, né, e não tanto esclarecer. Então ela se impõe sempre pela força, não pela verdade do vencedor, não pelo que melhor, desculpe, impõe sempre a força, não da verdade, mas do vencedor, o que melhor convence. Isso aqui do irmão Grimm. Em 97 ele tratou muito desse assunto. A dialética rompe o equilíbrio humano, deteriora os valores humanos e desconvalida o sentido da vida, né? Utiliza o domínio, no sentido do controle, como elemento fundamental para se manter. Então, isso ele vai criticando o irmão Grimm fortemente, né? Então, o método dialético cria em todos a angústia, a não resolução
da pergunta existencial fundamental: quem sou, de onde vim, para onde vou. Ele está trabalhando a dialética como método que seria fundamental no processo filosófico, por exemplo, né? Então, essas perguntas existenciais e as subjacentes, né? Por que ter dor? Por que morrer? Por que sofrer? Por que viver? Né? Lembra que a gente trabalhou, né, lá no CAD, sentido da vida, né? Por que viver? Né? Então, a dialética ela contribui pouco essa visão deturpada da dialética, ela não ajuda nesse crescimento, e o Irmão Green criticou fortemente. Né? Ele propôs, né, primeiro ele trabalhou a ideia de uma, ele chamava de dialética aberta, né, mas depois ele troca, né, e passa a utilizar o conceito que esse autor, o Eduardo de Bono, trabalha, que é a ideia de eslética, né? Pode ser traduzido como um compromisso construtivo, né? Do De Bono, ele trabalhou também pensamento lateral, PMI, né? Para quem tem um pouquinho mais de tempo, lembra do Irmão Green ter trabalhado também esses conceitos, né? A gente teve muita dificuldade de achar no começo e tal, agora já estão surgindo um pouco mais de outros documentos a respeito da eslética que não ligados à casa daí, né? Então, o que seria? Tem vários, eu peguei alguns conceitos, né? Seria um método que permite alcançar o possível com o concurso de todos. Um aproveitamento integral do conhecimento geral. Todos têm condições de contribuir para a construção do conhecimento. A ideia é de uma busca aberta. Então, ele vai tentando, de certa forma, até retomar aquele conceito positivo da dialética, né? Então, a eslética seria um processo que permite alcançar todos os lados, procurar a luz em todos os sentidos, avaliar todos os valores, procurar compreender todos os propósitos, né? Então, ser eslético é tentar compreender a posição do próximo, lendo e fazendo o juízo crítico do mundo e do homem. Então, você vê como vai abrindo e vejam a importância da aplicação desses conceitos na prática, né? No concreto, né? O irmão Oswaldo gosta muito da ideia do concreto, ou prático, né? Talvez o concreto seja mais adequado. Ou seja, a eslética, ela não ignora, não despreza, não descarta, não lacra, não cancela, não ridiculariza, não ofende, que é uma coisa que a gente tem visto muito nos últimos anos. Você veja o contraste, né? E a importância do conceito de eslética na prática, né? Aqui um uso concreto também, tá? Está ligado à mediação de conflito, relacionamento de pessoas, resolução de problemas, né? Aqui são alguns tópicos gerais que eu resumi, ó, de quem faz a aplicação prática da eslética. Ó. Trata mais de situações do que de pontos de vista. Veja como muda teu enfoque, né? Identifica pontos em comum entre as partes e constrói sínteses em torno deles, né? Ou seja, você vê uma série de posições hoje, ela que enfatiza a diferença. A eslética não, ela enfatiza a semelhança entre as ideias, a semelhança entre as pessoas, o que elas têm em comum para poder construir respostas, né? Modifica, melhora conceitos para um outro conceito melhor, mais amplo. Considera uma ampla gama de julgamentos, ó. Em vez de ficar no dicotômico certo, errado, bom e mal, ele trabalha uma amplitude, digamos assim, uma diversidade de posturas ou de posições. Então, é um método que aproxima, que ouve, que aceita as diferenças, busca as semelhanças, aproveita parte do que outra pessoa pensa e procura entender porque alguém fala o que fala, porque alguém defende o que defende, em vez de rejeitá-lo. Né? Não quer dizer que você vai aceitar tudo o que ela diz, não significa que tudo o que ela diz é correto, você vai fazer a avaliação crítica. Mas a avaliação crítica das ideias é diferente de tratar mal a pessoa, de desconsiderá-la, ou de não ouvir para ver o que ela tem a dizer. Né? Mostrar interesse, empatia, compreensão, paciência, competência, coisas que a gente faz muito no gabinete, no atendimento às pessoas que chegam até a casa espírita. A gente faz um exercício concreto da eslética. Né? Entende a dor, entende o medo, a angústia, a preocupação, identifica os pontos de vista, as perspectivas e coloca isso dentro da situação concreta que a pessoa está vivendo, ou seja, o contexto e as circunstâncias, não julga, mas avalia, entende o contexto correto da situação, gera, busca, apresenta alternativas e, principalmente, ó, respeita a independência de cada um para escolher o seu caminho. Né? A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, que é um conceito básico e fundamental da doutrina. Tá? Então, você veja o contraste entre a visão dialética como método e a visão da eslética como método que o irmão Green propõe. Né? Aqui eu vou tentar avaliar
de forma rápida, aqui que cresceu muito, porque é muita coisa. Vejam aqui, eu chamei de pares dialéticos. Se vocês concordam, se vocês lembram de mais algum, que são posições dicotômicas, né? É o sentido do contraditório, da luta, de vencer, do diferente, da dicotomia. Nós e eles é o mais marcante, né? A ideia de nós contra eles. Seja o que for que signifique nós, e seja lá o que for o que signifique eles, né? E aí está gerando conflito. Bem e mal em religião, na forma como é usada, como extremos, né? Como se o mal tivesse substância, por exemplo, né? Ou na doutrina, né? A contraposição quase dialética entre espírito e matéria, sem trabalhar com posição, por exemplo, né? Desde lá os gregos, né? Quem não falava grego era bárbaro, e era um sentido do excludente. Os romanos, né, quem era patrício detinha o poder político, quem era plebeu, muitos eram até riquíssimos, mas não detinham o poder em Roma, né? Você veja como tem essa separação. Agora, a questão de gênero, a gente vai tentar esboçar alguma coisa. Homem contra mulher, hétero e homo, cis e trans, então sempre no sentido da luta, né? Direita e esquerda, conservador e progressista, como se fossem coisas que não se misturam. Trabalhador e patrão, capital e trabalho, ricos e pobres, sempre dicotômico, né? Quem é da localidade e imigrante. A crise imensa da migração, né? Dos sírios, da África, dos ucranianos agora, e o contraste com quem está recebendo, né? Negros e brancos, negros e índios, brancos e índios ou indígenas, né, se preferirem a terminologia, na religião, católicos e protestantes, quantas guerras, cristãos e islâmicos, quantas guerras, dentro do Islã, xiitas contra sunitas, budistas contra islâmicos, israelenses contra palestinos, teoria contra prática. Eu só peguei aqui alguns exemplos para mostrar como, não que esses problemas não, é a forma como eles são colocados, como se contradissessem, como se fossem, digamos assim, adversários, né? Tá? O mais marcante que eu acho, mas é o mais geral, que a gente vive bastante nesse par dialético, é a teoria e prática, né? As pessoas trabalham a teoria e o concreto, né? Mas ó, não há prática que não seja expressão de um conceito, mesmo que a pessoa não faça avaliação crítica, mas toda a prática que ela tem, ela é apoiada por um conceito. E a ampliação do conceito, ela melhora a qualidade da prática. Não há conceito que não se baseie na prática, eles estão o tempo todo interagindo. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, como elas têm dificuldade de entender o irmão Green, elas acham que ele está teorizando. Mas eu acho que, em momento algum, ele deixa de colocar o desafio do desdobramento conceitual no cotidiano, né? Numa atividade do CAD que a gente está tendo, a gente discutiu muito a ideia do Deus imanente, por exemplo, né? Então, claro, Deus imanente é um conceito, mas quanto mais eu dominar esse conceito de Deus imanente, mesmo que eu nunca fale para aquela pessoa que está precisando que eu vou fazer o atendimento, mas se eu tenho um domínio conceitual profundo da ideia do Deus imanente, eu consigo trabalhar mais para aquela pessoa que está passando por uma crise, por exemplo, a ideia de que Deus está presente, que ela nunca vai estar só, que ela sempre vai encontrar nela força, coragem, determinação para superar os seus desafios, que há uma razão, um propósito, um significado nas dificuldades que estão sendo enfrentadas. Ou seja, é um exemplo muito claro de quanto mais bem preparado eu estiver, em termos conceituais, mais intensa é a qualidade da prática que eu consigo sustentar na casa espírita, né? Uma outra dicotomia, assim, que tem sido devastadora no século XX e agora no século XXI é a oposição direita-esquerda, por exemplo. E você vê que a pessoa nem entende o que é isso de direita e esquerda, né? É uma resposta do século XVIII para problemas do século XXI. Será que funciona? Caixinhas velhas para colocar problemas novos. Basta enquadrar e repetir, né? A pessoa pega, tem aquele modelo pronto, qualquer coisa nova que surja, ou é de esquerda, ou é de direita, ela já tem a resposta pronta, como se isso fosse solucionar os problemas complexos do século XXI que a gente está enfrentando, né? A pessoa não pensa, não avalia, não resolve, e ela nega o pensamento crítico, né? Tá? Esse aqui é o antes da Revolução Francesa, né? A reunião dos 3 estados, né? Numa assembleia em que os nobres e o alto clero ficavam à direita do rei, né? E as demais pessoas ficavam nessa divisão, na assembleia, à esquerda, né?
aí, de certa forma, vai marcando a terminologia direita e esquerda. Tá? Então, é uma coisa antiga, alguns falam que remonta a muito mais tempo, mas, concretamente, direita e esquerda vem dessa divisão, né, da reunião dos Estados Gerais, um pouco antes da Revolução Francesa, lá com Luís XVI. Tá? Então, é um conceito, na realidade, se a gente for pensar bem, praticamente caduco. Tem pouca razão de ser, de existir, pelo menos na forma como tem sido usado. E as pessoas continuam usando na política como se isso fosse resolver muita coisa. Né? Talvez, gosto aqui de ser Norberto Bobbio, que é um filósofo italiano, ele tenta traduzir, mas mais quase no sentido de ênfase, né? Se você quer enfatizar assim o aspecto da direita, a tua posição como de direita, ó, você está enfatizando a questão da liberdade. Se você é de esquerda, você está enfatizando igualdade ou justiça. Mas não é você que é de direita ou de esquerda, né? Você tem as questões concretas, ora, talvez a ênfase na liberdade seja mais produtiva, ora, a ênfase na igualdade. Que, se você for pensar bem, né, pode-se ter liberdade sem ter justiça? Não. Pode-se ter justiça sem ter liberdade? Também não. Então, liberdade e justiça, elas estão ligadas e elas não se opõem. Né? É questão de sensibilidade do problema concreto que você está enfrentando, o que deve ser usado. Então, esse pacotinho de jogar, né, no envelope da direita, no envelope da esquerda, acaba realmente sendo muito pouco produtivo. Né? Já um exemplo aqui concreto, né? Pegue aqui a ênfase imensa que tem sido dada à desigualdade social, né? Em geral, seria assim do pensamento da ênfase de esquerda. Mas no sentido da avaliação crítica, que o Raymond Green tem enfatizado tanto. A desigualdade em si é um problema? Eu brinco aqui com esse exemplo, né? Você e a rainha da Inglaterra, né? Ela deve ganhar 1 bilhão a mais do que cada um de nós ganha. E isso importa? Não. O problema não é a desigualdade. Então você começa a enfatizar de forma equivocada uma coisa que é problema quando ele não é. Qual é o problema de fato? Ó, aí vem o Raymond Green, quando você faz a avaliação crítica do contexto e vê as coisas como processo, poxa, o que importa é a miséria, é a pobreza extrema, é a falta do mínimo para viver com dignidade, que não é nem de esquerda, nem de direita. Né? É um desafio, um dever de uma sociedade que quer ser minimamente humana, de uma nação, né? De não ter pessoas no nível de fome, de miséria, de indigência, assim por diante. Essa é a questão principal. Né? Tanto que essa frase aqui do irmão Leocádio, né? Ninguém deveria ter o supérfluo enquanto houver quem não tenha o necessário. Essa é uma questão moral básica que, por exemplo, a nossa sociedade brasileira não conseguiu resolver ainda. Né? Desperdiça seu orçamento, tanto a direita como a esquerda, no que não é importante, e o fundamental, que é você não ter pessoas miseráveis, né? A gente tem falhado, né? Que é o sentido básico da inclusão. Tá? Você vê sendo colocado como direita e esquerda, ó, aspectos negativos, mas não tem nada a ver com posição política, né? O nacionalismo exacerbado, mais simplista, populismo, demagogia, mentira, suborno, corrupção, privilégios, ditadura, ideologia, isso não é nem de direita e de esquerda, é uma questão de bom senso, né? No sentido positivo, por exemplo, ó, respeitar o orçamento, não é nem de direita nem de esquerda, é bom senso, coisa que você está vendo agora ser desrespeitada de forma brutal. Pagar impostos, controlar a inflação, né, fora de controle, educação básica, falha, oportunidade de trabalho, direitos individuais, liberdade de expressão, igualdade perante a lei, são questões básicas de uma sociedade minimamente organizada, né, tá? E que não tem questão de ser colocado à direita ou à esquerda. Né. A grande crise, o desafio atual que a dialética acaba levando, é uma visão distorcida de ideologia. O que acaba predominando, uma ideologia tem vários conceitos, várias conotações, né? Mas, ó, ideologia como defesa de uma perspectiva, como se ela fosse absoluta, definitiva, mesmo com a anulação da razão, a negação dos argumentos ou evidências. Não basta ter o argumento, a evidência suficiente para mudar de posição. A pessoa não muda a posição. Nega ao outro a possibilidade de estar certo, de contribuir de alguma forma. Anula a avaliação crítica, fica cego. Né? É uma defesa de respostas simplistas para problemas complexos. Né? Consequentemente, impede a possibilidade de se evoluir, de ampliar o conhecimento, o entendimento daí. Tá? Um outro desafio que a posição dialética provoca, ela compromete a instituição.
E a forma como a sociedade, a nação, né, ela cresce, ela se estrutura, é através das instituições, que é constituída pela cultura, pela sociedade e pela nação. São instrumentos do bem comum. E elas têm que ser o quê? Preservadas, ampliadas, têm que, claro, ser avaliadas, criticadas, melhoradas, aperfeiçoadas, mas mantidas, porque é o canal através do qual você faz a expressão. Mas a ideologia, né, direita e esquerda, vê a instituição como um obstáculo, que tem que ser derrubado, destruído, afetado. Né? Isso leva à dificuldade imensa que as pessoas têm de fazer república, de entender república, né? Que foi uma estruturação política predominante em Roma por muito tempo. Né? Projeto comum para o bem social, um conjunto de regras, um acordo comum em parte da comunidade, para que todos aceitem seguir, né? Ou seja, através de leis. Mas as pessoas têm dificuldade, elas não entendem o que é uma república. Elas também não entendem o que é uma democracia, né, que foi desenvolvido muito ali no outro lado, na parte dos gregos. Né? Participação de todos, de cada um, como agente livre, responsável, capaz de escolher a direção da sua sociedade. Né? Um valor equivalente de cada parte. Então, essa abordagem política, mais essa dificuldade de entendimento do que é democracia, república, instituição, leva a uma dificuldade atual muito grande. Né? Talvez, se você conseguir levar um pouco a ideia de eslética, você consiga melhorar um pouco o ambiente. Né? Pessoas de boa vontade, pessoas de boa fé, para construir realmente um momento melhor. Né? Tá? Vou entrar um pouquinho num outro local em que a ideia de dialética tem sido muito aplicada, tá? Mas antes eu preciso fazer uma pequena introdução para ficar um pouco mais claro. Né? Então, em relação à doutrina, a ideia de encarne, né? Então, temos lá o espírito, que é a experiência, conhecimento acumulado, que tem um determinado acervo, que é um eixo, né? Quando ele faz o encarne, ele precisa de uma interface, a primeira é a biológica, a interface biológica, que tem um conjunto enorme de conhecimento acumulado também, né? Pelo menos aqui na Terra, são 3,4 bilhões de anos de conhecimento acumulado. Então, o espírito ele faz uma soma do seu conhecimento com o conhecimento biológico. E aos poucos, biologicamente se desenvolvendo, ele se soma a uma outra interface, língua, né, o idioma, né, principalmente, que é um conjunto de experiência também e de conhecimento acumulado, ou seja, a cultura, talvez 5, 6 milhões de anos, quando aparecem lá os primeiros antropóides, e de forma mais próxima de nós, com Homo sapiens, aí talvez algo em torno de 200 mil anos. Então, o espírito encarnado, ele soma esses três conhecimentos. Então, ele vai ter características biológicas, e essas características biológicas, de alguma forma, elas vão ser interpretadas, elas vão ter valor atribuído pela cultura, tá? Por que isso é importante, né? Porque, na cultura, o espírito tem determinados valores, ele soma com essa questão da herança social, usando o conceito que o irmão Green trabalhou durante muito tempo, e foi pelo qual eu, pouco que eu conhecia, comecei a entender um pouquinho da cultura, né? Herança social, eu gosto muito desse. Tem outros melhores, né? O Linton é antigo já, mas é muito interessante. Então, o espírito tem determinados valores. Em relação a esses valores do seu acervo, a cultura, estou usando aqui de forma bem didática, entre aspas, né? Podem ser neutras, por exemplo, eu gosto desse exemplo. É certo ou errado comer com a mão? Não é nem certo nem errado. Se você lavar a mão, é uma questão de costume, ele é neutro. Ele não tem nenhum valor em relação à vida, né? É questão de costume. Sentar numa cadeira, sentar no chão, vestir saia, vestir calça, não tem problema nenhum. Algumas características da cultura, elas expressam valores positivos, né? Por exemplo, falar por favor, obrigado, com licença, né, perdão, né, pedir desculpas, são questões positivas da cultura que expressam valores, que o espírito alcançou. E tem na cultura algumas características que são, entre aspas, negativas, né? Ou seja, elas contrariam, elas dificultam, elas limitam a expressão desses valores. E isso é importante para entender essa próxima parte, que seria a ideia de preconceito, que eu vou tentar explorar alguma coisa. Então, o espírito está sempre interagindo com a cultura, ele muda a cultura muda o espírito, e o biológico também o tempo todo, né? Biológico, os instintos. Alguns falam que para evoluir eu tenho que abolir os instintos. Não. Para eu evoluir, eu tenho que fazer um bom uso desse conjunto fantástico de conhecimento, que é o conhecimento biológico, que são os instintos, né? É uma forma adequada de potencializar, né? Em relação à cultura, o espírito tem que otimizar e utilizar todo o potencial dessa herança social acumulada para o processo de sua evolução e das pessoas que estão
com ele, né? Então, veja que a cultura, ela faz um processo de regulação em relação a duas características biológicas básicas, né? Alimentação e reprodução, por exemplo, tá? Alimentação, desde o comecinho, tem a ideia do puro e do impuro, que às vezes vai muito além só de questão sanitária, né? Ela determina o que pode e o que não pode comer, por exemplo, cru e cozido, e assim por diante, quando e como. A cultura, ela regula também a reprodução. O incesto, né? Não importa o que, é um dos primeiros movimentos da cultura para regular a relação sexual, ou seja, a questão biológica. Ela diz com quem pode e com quem não pode. Então, você veja como a cultura ela vai regulando, se aproveitando e utilizando das questões biológicas, sempre nessa interação aqui, ó, espírito, cultura e biológico. Que importância isso tem, né? Por quê? Esses comportamentos, esses valores universais, né, eles não podem ser vistos nem como absoluto, nem como relativo, né? Para a doutrina, tem que haver um respeito aos princípios espirituais que a gente chama de universais, ou seja, liberdade, escolha voluntária, realização pessoal, crescimento dos envolvidos, realização afetiva, ou seja, são valores universais, nem absolutos nem relativos, sustentação plural, diversa e singular. Essa aqui é uma visão do espírito encarnado com a cultura e com o biológico, com os problemas que acabam surgindo dessa interação, que ajuda a resolver muito problema que a gente está enfrentando agora, em que o aspecto dialético acaba piorando, e a visão eslética poderia ajudar a resolver muita coisa. Um exemplo aqui, família. Tá? É a polaridade. Há um modelo único ou um modelo diverso, né? Então, família, alguns afirmam, há um único jeito de se organizar. Essa estrutura é sagrada, por Deus, pelos anjos, pela Bíblia, pelo livro sagrado, etc. Tá? Todas as outras formas de organização familiar são erradas, pecaminosas, intoleráveis e inaceitáveis. Tá? Mas é evidente que há formas diversas de acordo com a cultura e ao longo da história. Diferentes formas do habitual, do tradicional, que a pessoa tem que estar aberta. Mas o que você vê? Uma contraposição dialética, de choque, de ataque, de agressão, de medo e de insegurança. Quem tem a visão tradicional se sente agredido, quem tem a visão diversa se sente agredido, um agride o outro. Esse se sente ameaçado, como se seu mundo fosse desabar, e esse acha que não há espaço para a forma que ele escolheu de relacionamento se manter, porque predomina a ideia do dialético, não a ideia eslética da convivência entre essas posições diferentes, né? Volta àquela colocação que eu fiz, ó, tá? Respeito aos princípios espirituais, né? Naquela organização, a liberdade, a escolha consciente, a existência do afeto, o crescimento pessoal, a respeito, a realização afetiva, tá? Ótimo, né? A pessoa escolhe, mesmo que seja uma forma de organização familiar que eu não escolheria, mas aquela pessoa, no exercício de sua liberdade, que é fundamental para a doutrina, respeitando esses valores universais, escolheu conviver dessa forma, né? Então, há um relacionamento padrão em uma cultura, num certo tempo e espaço, que deve ser mantida por quem achar interessante. Há uma diversidade de relacionamento com variação do padrão, que também são válidos, na medida que a pessoa queira fazer as escolhas e que esses aspectos aqui sejam respeitados, afeto, crescimento, etc. Né? Em relação a sexo e gênero, também é a mesma coisa, ligado muito à questão da família, né? Só lembrando aqui, sexo em geral é utilizado no sentido do sexo biológico, né? E gênero, a função, o papel, interpretação, entendimento que cada cultura tem em relação ao biológico, né? Tá? E aqui você vê como é fortemente dicotômico, né? Mulher-homem, homo, hétero, trans e cis. Vejam essas siglas aqui, né? A gente acaba até se perdendo um pouco. Eu sabia algumas eu me perco. Mas veja a necessidade da pessoa separar, ó, tá? Tem uma quantidade imensa, e o que a pessoa está fazendo? Ela está tipificando e ela está separando, no sentido bem dialético. Em vez de ela fazer a unidade, né? Em vez de ela superar e ultrapassar essa divisão, ela acentua as divisões, acentua o diferente, e não o consenso, a proximidade e assim por diante, né? Então, quando eu trabalho sexo e gênero, por exemplo, estou trabalhando comportamento sexual. Basicamente, tem que ser sem censura externa ao comportamento dos outros, né? Liberdade de opção, escolha livre dos envolvidos, né? Mas as pessoas se perdem, né, numa discussão que é quase estéril, se é escolha, opção, natureza, se há um sentido de indução, de incentivo e assim por diante, né? Então, são aspectos que você tem que voltar àqueles princípios universais básicos para tentar facilitar o entendimento, né? Então, ó, para considerar a diversidade cultural, né,
em relação ao comportamento sexual das pessoas, ó, não faz sentido negar as características biológicas. E você vê com frequência a pessoa negando, como se ela pudesse negar o fato dela ter todo aquele acervo de conhecimento biológico. Ela tem aquele conhecimento e, a partir daquele conhecimento, ela faz as suas opções, não negando essas opções que ela está fazendo, por exemplo. Né? Então, outro muito interessante, que também está, digamos assim, sendo muito questionado, é a questão mais de raça, não tanto de etnia, né? E, basicamente, a abordagem, a visão, ela é dialética, é dicotômica, ela separa e não cria unidade. Tá várias pessoas que defendem a questão e que combatem com razão a questão do racismo, do sexismo, etc. Elas usam um conceito de raça que é do século XIX, que é completamente datado. Então, você veja, um conceito que os biólogos usaram no século XIX e abandonaram, algumas pessoas tentam no século XXI utilizar. E é claro que ele é completamente anacrônico, né? Muito dele é cópia da realidade americana, né? Ou seja, o contexto lá que o irmão Green trabalhou, né? Circunstância, a pessoa não consegue alcançar, ela faz uma cópia direto, né? Ela nega uma das características fundamentais da nação brasileira, que é a mistura, a miscigenação, como se aceitar a miscigenação fosse uma forma de se render, de aceitar um discurso que nega o racismo, quando não é verdade. Na realidade, trabalhar a miscigenação, eu entendo, depois a gente pode discutir, acho que é uma forma de você superar a questão dessa dicotomia branco-preto e assim por diante, né? No Brasil, em países que têm grande miscigenação, as fronteiras, elas não são evidentes, né? O Erasto, que é um grande especialista nessa área, ele brinca, dizendo que nessa história de brancos e negros, ou brancos e pretos, se você quiser o termo, eles esqueceram dos indígenas, né? Que, na realidade, é uma parte importantíssima na composição genética nossa, né? Tá? Então, negar ou apontar os erros da abordagem chamada identitária, que é a abordagem que tem predominado, que enfatiza esses aspectos, assim, né? Ela destaca, né, o preto e o branco num contraste grande, não é negar ou se conformar com o racismo. Há outras explicações e outras abordagens, né? O que a pessoa diz? Ó, se você nega a minha solução ao problema, você está negando o problema, quando não é verdade, né? E isso acaba aumentando mais ainda o conflito. É uma abordagem que separa, antagoniza, divide e agride as pessoas, né? Cria mais conflito, né? Tá? Porque, ó, se você for discutir, quer dizer, o que é de fato negro? O que é branco? Né? Tem um conceito de contaminação que é muito forte nos Estados Unidos, né? Basta que você tenha um ancestral, eles usam sangue, né? Quando eu uso sangue para herança, você veja como eu estou no século XIX, né? Que lá eles imaginavam, usavam a ideia de sangue, né? Tem em inglês, puro sangue, meio sangue, né? Como se isso fizesse parte da herança, né? Então, a ideia da contaminação. Basta que eu tenha um ancestral negro, que eu sou negro, mesmo que minha aparência seja de branco. É uma posição americana que às vezes as pessoas acabam importando. E se for o contrário, tiver uma gota de sangue branco, entre aspas, eu sou branco, né? Veja como não faz sentido. Pegue quem? Barack Obama. O primeiro negro na presidência americana. Barack Obama não é o primeiro negro, é o primeiro mestiço. Ué, qual é o problema de você afirmar, né? A Kamala Harris aí, por exemplo, ela é também entre um negro e um indiano, não é isso? Mas não, né, eles categorizam, né, aqui o conceito de branco exclui judeus, sírio-libaneses, japoneses, eles são o quê? Eles entram como nessa estruturação, né? Sem negar que, ó, de fato, africano é uma generalização que não existe, assim como não há europeus. São duas generalizações, são erros de categorização que a gente trabalha. Isso acaba dificultando muito, né, e criando novamente o conflito, a dicotomia e assim por diante, né? A genética tem mostrado que o conceito de raças, elas não existem, pelo menos no entendimento do século XIX. Né? Aí o Erasto, que estuda muito isso, ele fala que tem um entendimento um pouco diferente, mas não tem nada a ver com aquele conceito lá do século XIX. Então, o fato de eu ter algum preconceito, de eu excluir alguém, é uma construção social. E como construção social, pode e deve mudar, mas não tem base nenhuma ligada à questão de raça. Eu acho que isso que é importante que a gente trabalhe. Esse aqui, que é o Danilo Pena, é um professor aposentado lá de Minas Gerais, né? Ele mostra, um dos pioneiros, não é só ele, né? Mas ele vê assim a marca da diversidade de origem genética e cultural do Brasil, né? Quando você fala em ancestralidade, né? Ó, é a pizza, tá? Ou seja, são
dezenas de fatias diferentes, né? Se você faz esses estudos que estão populares agora, de marcadores de ancestralidade, eles são genéricos, mas ajudam a entender. Você vê que mais de 70% no Brasil ele tem uma mistura de ancestralidade muito grande. E, né, e como é que eu vou fazer o corte ou a divisão, né? Resgate, né? Justiça coletiva, onde você vai fazer o corte? E não adianta você intensificar pela diferença. Um exemplo clássico, naquela época que ficou, né, o neguinho do beija-flor, por exemplo. Você olha, termos ectoscópicos, diz, uma pessoa negra, né? Tem cabelo encaracolado, nariz alargado, a pele escura, lábios mais grossos, né? Só que você vai fazer esses marcadores, ó, ele até ficou surpreso, ó, 67% são marcadores ditos europeus e 31% ditos africanos. Você veja como realmente é um caminho que é um beco sem saída, que não faz sentido, e só dificulta mais ainda a solução. A maioria quem estuda fala que a nossa herança é uma herança tríhíbrida, né, com assimetria sexual, né? Os ancestrais paternos têm um componente europeu mais percentualmente maior, e os ancestrais maternos, uma origem africana e ameríndia maior, né? Não só por questão de violência nada, mas por questão de virem homens sem as suas famílias, né? E que aqui acabaram constituindo algum tipo de estrutura familiar daí e tal, né? Tá? E sem esquecer que até 1860, 1870, praticamente você tinha portugueses, alguns espanhóis, os vários agrupamentos e etnias indígenas e os vários agrupamentos africanos que vieram trazidos aqui para a escravidão. Tá? Um exemplo clássico onde a visão dicotômica acaba gerando soluções que são inadequadas, que eu acho que aumentam mais ainda o conflito e dificuldade, né? Por que a existência do racismo, para resolver a questão do racismo, tá? Eu tenho que destruir a questão do mérito. Então, vários dizem que mérito não existe, que é uma utopia. Claro, não é fácil ter mérito, mas num país que precisa desesperadamente reforçar a ideia de república, a ideia do mérito é fundamental, tá? E basicamente as cotas elas não resolvem o problema do racismo. Por quê? A imensa massa continua fora de uma formação educacional de qualidade, porque o problema básico não está em você ser negro ou branco, o problema está na qualidade da educação básica, né? Isso vem, essa distorção do modelo americano, né? O modelo americano não tem um vestibular, ele depende de uma comissão que faz a seleção. Aí, claro, a pessoa visualmente pode fazer ou expressar algum tipo de preconceito. O Brasil depende basicamente da computação e da tua nota. A tua nota ela vai ser maior ou melhor em função da tua educação. Então, se você investir pesadamente na educação básica, tá, uma quantidade imensa de pessoas vai ter condições de entrar na universidade. Mas o objetivo também não é entrar na universidade, é ter uma excelente formação de primeiro grau e a melhor qualificação técnica de segundo grau, né, ou fundamental e médio, por exemplo. Tá? Então, você veja como ela distorce e acaba criando uma solução que é inadequada ao problema, ela acaba só intensificando os problemas. Tá? Aqui é uma outra dicotomia, que na questão de raça, de gênero, a gente acaba vendo muito, né? Que é a dicotomia entre problema e diagnóstico. Há uma confusão, tá? Entre a solução proposta e o tratamento proposto, no sentido de avaliação crítica, né? Então, não há uma única solução e criticar a solução não é negar o problema, tá? Por quê? Porque um problema complexo, né, de sexismo, de etarismo, de capacitismo, de racismo e todos os outros que a gente tem, de imigrantes, são complexos. Soluções únicas não são adequadas, tá? E a minha solução, menos ainda, ela tem que ser criticada, avaliada, discutida, né? E o modelo identitário, que é esse que separa, que força a identidade de forma artificial, ele realça a diferença. Quando no sentido eslético, no sentido da doutrina espírita, você tem que realçar as semelhanças, o que a gente tem em comum, além da cultura e além do biológico. O que nós temos em comum? Nós, espíritos encarnados. Isso que acaba sendo uma postura, um entendimento fundamental, né? Então, essa questão identitária é a afirmação da intolerância, né? A minha resposta a esse problema é a resposta correta e absoluta. Né? Mas não há uma só maneira de diminuir o sexismo, o racismo, o etarismo, o capacitismo, a injustiça social. Não há uma só maneira de ser patriota, de trabalhar pela nação, de proteger a família, de defender os direitos básicos e assim por diante. Há uma pluralidade, uma diversidade, né,
na expressão desses valores universais, né? Então, no sentido eslético, ela propõe a composição com o que há de melhor em cada visão particular. Né? E a pessoa acaba aceitando, né, com essa visão dialética, ela aceita ser reduzida, né, a uma condição. Eu sou negro, eu sou homossexual, eu sou alto, eu sou gordo, eu sou cego, eu sou isso, aquilo, eu sou judeu e assim por diante. Então, a pessoa aceita, as pessoas dizem que ela tem que ser reduzida e ela aceita ser reduzida a uma cor, a uma raça, a um gênero, a uma atividade sexual, alguma característica física, a sua capacidade intelectual, a quantidade de conhecimento que tem, a sua origem, a sua etnia, o seu grupo cultural, a sua filiação política e etc. Quando o sentido eslético, ele valoriza o que é? A essencialidade do pertencimento e a irredutibilidade da singularidade. Veja que interessante, né? A própria pessoa aceita ser reduzida a uma condição. Como que eu vou ser reduzido a uma cor de pele, a uma raça, a quanto de conhecimento eu tenho, e assim por diante. Tá? Um exemplo fantástico que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, tá? De como superar esse reducionismo e ir na essência do problema. Tá? Esse aqui é Josias Wedgwood, né? Aqui é um D, não é um G. Ele foi um grande industrial da Inglaterra e inovou muito na área da cerâmica. E ele, defendendo a abolição da escravidão, ele fazia essas medalhas de cerâmica aqui com uma frase, né? Não sou uma pessoa, uma pergunta, né? Não sou eu uma pessoa e um irmão? E ficou famoso esse medalhão e a venda. Você veja, ele consegue superar o reducionismo, ele faz uma postura dialética, eslética, ele vai além daquela limitação que estão tentando impor e dividir. Tá? Curiosamente, ele era avô de Emma Darwin, que foi casada com o Darwin. Tá? O Josias, ele era conhecido, o amigo do Erasmo, que era avô do Darwin, né, do Charles Darwin. Né? Veja que interessante. E ele faz essa colocação, mesmo na época dele, muitos achando que os que não eram europeus eram de fato inferiores, né? Os asiáticos, os da América Central e da América do Sul, os negros, alguns achavam que eram inferiores, mas não tinham como negar sua condição de pessoa e de irmão. Né? Aqui, histórico, acho que vale a pena ler um pouquinho sobre esse personagem. Né? Um outro interessante, um pouquinho depois, é esse personagem aqui, político, Wilberforce. Ele foi decisivo na batalha para conseguir que o parlamento britânico abolisse a escravidão. Tem um filme muito interessante, de 2006, se vocês puderem assistir, Jornada pela Liberdade, ou Amazing Grace, que mostra a dificuldade imensa que foi para ele convencer. Né? Ele chega a alugar um barco, convida as mulheres dos parlamentares para um passeio no rio, e ele combina, né, com o capitão para parar o barco dessas senhoras que estavam lanchando, tomando café, próximo de um navio negreiro. Né? E as pessoas são confrontadas com aquela realidade da escravidão, do acorrentado, com o bem-estar que eles estavam tendo, com o passeio, etc. Né? Um filme bem interessante, vale a pena se vocês quiserem, mostra bem essa capacidade que o ser humano tem de transcender as limitações dicotômicas da realidade. Então, caminhando aí para o final, para também não incomodar muito vocês, né? Só um pequeno resumo aqui. Esse é do Irmão Green, 97, que foi o ano que ele trabalhou muito esmética, né? Toda pessoa representa núcleos de verdade. Nem tudo que ela alcançou é verdadeiro, claro, muita coisa ela vai ter que abandonar, mas todos algum núcleo de verdade alcançaram, né? Então, portanto, ela é digna de ser ouvida, de fazer diálogo, de crescer culturalmente, de ser protegida, de trabalhar, de amar, de viver plenamente, de ser o que todos são. Né? Então já resolve toda essa série de conflitos que a gente está vivendo. Todos somos iguais como espíritos, né? A questão fundamental é a nossa posição básica, né? Nós espíritos. As circunstâncias biológicas e culturais não superam a condição de ser espírito
temporariamente encarnado. Ser alto, baixo, negro, branco, índio, asiático, gordo, magro, homem, mulher, ela não supera a minha condição básica de espírito, né? Há uma diversidade biológica que a cultura valoriza, destaca, mas pode também desmerecer ou ser indiferente, né? E é um desafio ao espírito encarnado de tentar fazer com que alguma valorização que a cultura dá de forma desmerecida as características biológicas ou culturais propriamente ditas sejam superadas em função do quê? Dos valores universais. Superar o preconceito de gênero, de sexo, de raça, de capacidade, de idade, de condição econômica, inteligência, nacionalidade, ou região da qual você vem, de aparência, etc., né? Enfatizando o quê? O que é importante de fato, a unidade, a igualdade da condição de espírito, né? Porque, em última análise, todos nós somos iguais perante o Pai. Né? Ou lembrando o irmão Leocádio, né? A cada pássaro o seu voo, e a cada campo as suas flores, né? O sentido da liberdade das escolhas das pessoas determinarem as suas trajetórias, né? Ou enfatizando nosso compromisso eslético como religioso, né? A gente tem trabalhado, eu gosto muito de enfatizar, para a gente não esquecer, ser religioso é esse compromisso em ajudar e deixar ser ajudado, de ensinar e de aprender, de fazer e de construir, de romper limites e ampliar as capacidades, de ampliar o acervo e o legado, ou seja, o que eu deixo, o que eu faço para os outros, né? O maior acervo que eu tenho é o amor-conhecimento. E o maior legado que eu deixo é o exemplo, né? Como eu vivi, como estou vivendo, né? E complemento, tenho trabalhado sempre, porque eu acho fantástica essa definição do Keith Ward, que é religioso é assumir, né, de uma forma entusiasmada, um compromisso com a bondade essencial da existência. Né? Eu passo a ser um compromissado com essa perspectiva. E a minha linguagem, meu pensamento, minha linguagem, meu comportamento tem que procurar, na medida do meu possível, expressar isso. E a eslética, essa ferramenta, ela é fantástica para tentar fazer essa expressão, né? Fugindo da dialética, da contraposição, da agressão, do realce das diferenças, mas trabalhando a composição, a tolerância, a soma, para fazer o quê? A base na igualdade, a base na semelhança, a base nos pontos em comum. Feito, turma. Muito obrigado aí pela atenção, né? Daí podemos sair agora aí do StreamYard e podemos ir lá para o Google Meet para discutirmos, conversarmos alguma coisa a respeito do que a gente conversou, que com certeza, eu tenho certeza que eu mal pincelei, né? E a gente poderia fazer a respeito dessas questões de gênero, de raça, etc. Né? Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito boa, gostei muito das suas colocações. Muito obrigada. Não, imagine. E é uma coisa concreta, né, que a gente está vivendo e está atrapalhando muito, né? Acaba dificultando você votar por projeto, se associar por um entendimento futuro do país e assim por diante, né? Com certeza. Né? Obrigada. Obrigado a vocês. Eu tenho que desligar a câmera porque a internet aqui é ruim. Boa noite. Boa noite, senhores. Há alguma pergunta para o palestrante? Podem fazer todas. Quem vai responder vai ser o Oswaldo mesmo, então não tem problema nenhum. Boa.
Então, eu tenho uma pergunta, já que não surgiu nenhuma antes. Qual é a relação da eslética com os valores universais? Isso que ele é teu irmão, hein? Pois é. Pois é? Então, na realidade, a estética, ela procura exatamente expressar esses valores universais, né? Então, por exemplo, quando você trabalha a questão de moral, qual é uma grande crise? A pessoa defender que tem valores absolutos, mas na realidade eles são absolutos. Geralmente é uma igreja que diz que o seu entendimento é absoluto, né? Como reação a essa posição absolutista, digamos assim, vem uma reação chamada relativista. Em termos de valor, tudo pode, qualquer coisa serve. A doutrina ela não trabalha nenhum nem outro valor, ela trabalha que existe um alcance de valores que considera como universais, por exemplo, defesa da vida, proteção da vida, valorização da vida, né? No nosso entendimento é um valor universal que cada um ao longo da sua trajetória vai alcançando. Na medida que vai alcançando, ele tenta fazer a tradução. Só que a tradução é plural, ela é diversa. Né? Ela depende do conhecimento que eu tenho, ela depende do contexto no qual estou, depende das circunstâncias nas quais eu estou, aí eu faço a materialidade. O que a eslética faz? Ela, quando ela fala em núcleos de verdade, ela procura identificar nas pessoas, puxa, o que elas alcançaram desses valores universais, como elas estão entendendo esses valores universais. Por quê? Falar em valor universal é uma coisa muito ampla, tá? Então há uma pluralidade, uma diversidade muito grande de entendimento, de compreensão e principalmente de sustentação desses valores, que é riquíssimo eu escutar as pessoas, eu ouvir essas pessoas, né? Tem lá um problema complexo que o grupo social está enfrentando. Quando eu somo essas várias perspectivas de verdade que, somadas, elas ajudam a deixar mais clara a situação, deixar mais claro o que de fato é. Então, a estética, como método, ela está sempre buscando trabalhar com o melhor entendimento desses valores universais que a gente alcançou nesse contexto e na circunstância que a gente está vivendo. Então, eu acho que é bem isso, Oswaldo. Eu acho que é uma tentativa de você, digamos, se aproximar desses valores universais, o que a dialética não faz, a dialética distorcida, digamos assim, né? Ela antagoniza, ela separa e ela tenta destruir parte da conquista ou do alcance de verdade que o outro teve, dizendo que a minha visão é a visão única, ou a minha visão é a visão verdadeira. O que eu estou fazendo? Eu estou, naquele slide lá eu coloquei, estou me reduzindo. Estou deixando que o meu entendimento fique menor do que ele poderia ser se eu tivesse a sensibilidade, a capacidade de fazer o diálogo daí, né? Camilo? Então, na verdade, o critério para avaliação das contribuições sempre vão ser os valores universais. Né? Há uma frase que é tudo vale, né? Essa frase, na verdade, nada vale, né? Porque tudo vale significa que você aceitar coisas que são ruins, né? Então, o critério para as esléticas são sempre os valores universais. Eu não posso aceitar contribuições que neguem, por exemplo, o princípio da igualdade entre os seres humanos, moral como defesa da vida e assim por diante. Então, A Lilian levantou a mão. Olá, professor Rui, Mário, doutor Mário Branco, oi Oswaldo, oi para todos. Que prazer ouvir sua palestra. Eslética é um termo que eu sou encantada desde que eu ouvi o irmão Green falar. E uma das coisas que me chama muita atenção, que nós, comunicadores, de alguma forma, num diálogo ou com o público, com palestra, devemos sempre lembrar de falar entre eu e eles, dizer nós. Ouço às vezes alguns dizendo, você deve, os senhores devem fazer tal coisa, devem ser justos, devem ser éticos, vocês devem ser éticos, esquece do nós devemos ser. Eu penso que isso também está incluído na eslética. E quando o doutor Mário Branco citou o De Bono, né, utilizando a palavra eslética, eu achei interessante uma frase que eu li dele, mas eu não tenho certeza se é
verídica. Ele disse que se todos usarmos de forma correta a eslética, provavelmente não teremos guerra. Então, num momento como esse, quis citar esse tema também. Se quiser comentar, adoraria escutar algo mais. Professor Mário, ou pode passar para o seu irmão Oswaldo. O Oswaldo já vai falar, mas eu só quero, como disse em italiano, se não é vero, é bem trovato, né? Quer dizer, se ele não falou, merecia ter falado, porque é uma frase fantástica, né? Na realidade, a eslética é um exercício, na realidade, prático, concreto da moral cristã. A última análise é isso, né? Se a gente for pensar bem, ele dá uma volta, né? Ele foge ou escapa de uma visão religiosa para não ser criticado, mas o que ele está dizendo basicamente é para ser cristão, né? Em última análise é isso, né? Tolerância, respeito, ouvir, escutar, né? Como método. Seria um método, digamos assim, de ação cristã, digamos assim. Pode comentar aí, Oswaldo. O Alexandre gostaria de falar, ele levantou a mão. Alexandre? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Ouvindo, pode falar. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Estou com dificuldade de ligar o microfone. Então, o Oswaldo tinha falado, né, na resposta anterior a respeito dos valores, como se eles fossem um norte, uma bússola, né, para a gente saber para onde está caminhando. Mas eu lembrei que o Mário, na sua palestra, colocou que os valores universais não são nem absolutos e nem relativos. Isso me chamou a atenção, daí eu queria saber um pouco sobre essa ideia, né, de valores universais não serem nem absolutos nem relativos. E não existe, essa é uma outra pergunta, uma espécie de contradição quando a gente diz que nós temos que ser esléticos, mas e as pessoas que não são esléticas? A gente deve aceitá-las, que nem aquelas pessoas que promovem guerras ou coisas assim? Num sentido eslético, a gente deveria aceitá-las? Ou a gente deveria negar, digamos assim, a sua posição não eslética? Não há uma certa contradição ali? Oswaldo? Então, na verdade, não há nenhuma contradição, né? Uma coisa é aceitar a pessoa como ela é. Outra coisa é permitir que ela cometa crimes, por exemplo, né? Qual é uma das coisas que mais limita nosso livre-arbítrio é a lei, porque ela existe justamente para coibir, né, atos que destroem os outros, que são imorais, né? A lei me proíbe de matar alguém, mas alguém duvida que tem que haver uma lei que proíbe o homicídio, né? Então você vai reduzir o espaço, né, a permissão para alguns atos. Ainda assim, você não vai destruir a pessoa. A última pena de morte na Inglaterra foi em 1950 e pouco, já há 70 e tantos anos, né? Porque eles alcançaram que nem mesmo o Estado pode tirar a vida de alguém. Nem por isso eles vão permitir o crime, né? Então, ser eslético não é aceitar tudo, né? É trabalhar as situações de tal maneira que você consiga otimizar a contribuição de cada uma das pessoas, né? Cada um de nós alcançou verdades, mas essas verdades têm que ser contextualizadas dentro justamente daquilo que é melhor para todos. Talvez valha a pena, Oswaldo, né? Lembra quando a gente, bem no começo, o irmão Enio fez um trabalho fantástico para nos mostrar o caminho do estudo filosófico, né? E uma das afirmações que ele fez que me surpreendeu, ele disse assim, sobre filósofos espíritas, né? Daí ele disse assim que o Marx era um filósofo espírita, né? Daí disse, Enio, como é que pode, né? Como é que se faz essa afirmação, né? Ele diz assim, não, por quê? Porque é um espírito fazendo ou construindo a sua caminhada e tentando encontrar as suas respostas, mesmo que você não concorde com as que ele está encontrando naquele momento, né? Então, tem pessoas que alcançaram o conceito eslético e pessoas que não alcançaram, né? Mas o importante é você ter a posição eslética, né? Então, de saber ouvir, né? E saber ouvir não é aceitar, né? Você vai ouvir, vai fazer avaliação crítica, vai avaliar se você usa ou não usa aquele conceito e assim por diante, tá? Em relação a valor, a questão absoluta é assim, as igrejas dizem que elas têm o valor absoluto e, consequentemente, elas determinam o caminho.
Só há um caminho porque ela alcançou a verdade. O que ela faz com a verdade? Ela congela, ela cristaliza, mesmo que ali tenha algum núcleo de verdade, né? E ela, usando a ideia, principalmente a igreja cristã ocidental, ela impôs a ideia do magistério, né? Ela impõe, ela ensina o que é e o que deve ser e o caminho que todos têm que seguir. É nesse sentido que a gente está trabalhando. Lembre que absoluto tem vários conceitos. A reação a essa imposição, ela veio com um movimento que vai relativizar todos os valores, que o Oswaldo colocou. Tudo pode, né? Tudo é permitido. E não há referência nenhuma em relação ao valor e é uma questão pessoal. Então, o absoluto, ele se opõe ao relativo. Tá? Então, quando eu falo de valor, é nesse sentido que a gente está trabalhando. O que eu digo com relação a valor universal? É como as coisas são, só que o entendimento que eu tenho de como as coisas são, ele é construído ao longo do tempo, né? Hoje eu tenho um entendimento do que seja a vida. Hoje eu tenho um entendimento do que seja a defesa da vida. Por quê? Porque ela traduz o meu ser, minha trajetória e as minhas escolhas. Quando eu estou vivendo em sociedade, eu somo outras trajetórias, outros entendimentos que as pessoas chegaram a respeito do que é vida. Porque é um conceito tão amplo que eu vou, a ideia do meta-ponto de vista, a ideia da paralaxe. Eu vou fazer a mudança do meu ponto de vista, vou somar outros pontos de vista, isso permite que eu veja muito mais longe. Então, eu vou fazendo essa aproximação gradativa, por isso que a ideia de núcleo de verdade, no sentido do que é universal, no sentido do que está próximo do entendimento que eu tenho do código básico da vida, e etc. Né? É traduzido por quê? A moral cristã faz o quê? Ela tenta traduzir uma moral universal, com algumas referências e alguns pontos de vista, e assim por diante. Então, não trabalhar nem com a ideia do absoluto, porque daí é um caminho só, né? Nem com a ideia de que tudo pode, mesmo porque tudo é relativo, é uma frase absoluta, né? Veja que é autocontraditório no sentido da argumentação. Né? Câmbio? Eu percebo que a maior guerra dos cristãos foi contra outros cristãos, por não admitir que a interpretação fosse o cristianismo, como praticamente todas as religiões, é extremamente aberto, mas as igrejas tendem a congelar, né? A interpretação do profeta da minha religião tem que passar pela minha interpretação, que geralmente é uma interpretação medíocre, né? Então eu tento reduzir o universal para uma interpretação muito específica, né? O que é de universal no cristianismo? Justamente o seu núcleo, né? A lei da igualdade e a lei do amor. As outras coisas, ou são desdobramentos, ou são coisas que foram agregadas pelas muitas igrejas ao longo dos séculos. Portanto, daí sim tem um valor bastante relativo. Uma coisa que me surpreendeu, não sei se vocês chegaram a ler alguma biografia do Lutero, né? Então foi alguém que sofreu muito por pensar diferente, né? Mas na medida que ele vai tendo uma organização de uma igreja, ele começa a combater os que pensam diferente dele. Interessante, né? Ele era um divergente, né? E ele teve que sofrer, lutar, foi perseguido para poder pensar diferente. Mas quando ele vai conseguindo ter algum tipo de estruturação de igreja, algum poder, ele procura limitar os outros que pensam de forma diferente, né? Também tentando enrijecer, controlar a diversidade ou a pluralidade de opiniões, né? Câmbio. Ana Célia, você gostaria de falar? Então, eu penso que esse momento que nós estamos vivendo, né, é bem difícil, contraditório muitas vezes, mas me parece fazer parte, é importante para seguirmos adiante, mesmo você tendo dito, né, que conceitos, formas, a visão de mundo lá do século XIX ainda está aqui presente, né, nessa época que nós estamos vivendo. Mas eu não posso entender que isso
faz parte de uma mentalidade, de uma evolução, e que, para irmos adiante, ainda necessitamos desse momento? Tem alguém aí que faça física ou engenharia? Não. Talvez são um dos poucos que estão no século XX, em termos de pensamento da física, não é isso? Dos físicos, poucos estão no pensamento do século XXI. A maioria de nós, no pensamento físico, ainda está na época de Aristóteles, né? Eu acho que a gente não alcançou ainda nem o pensamento de Galileu. Veja que interessante, né? A gente não tem algumas ideias do ímpeto, do movimento, de cair o mais pesado, o mais rápido, etc., né? Então, você veja como a gente tem sempre um hiato, né? Tem um pensamento que seria um pensamento de ponta, e a gente tem uma inércia, né? Uma dificuldade de conseguir ir alcançando conceitos novos e, principalmente, sustentando esses conceitos novos, né? Brincando, né? Está ligado à física, à química e tal, mas em relação às questões morais e às questões religiosas, a inércia é muito maior ainda, né? A ciência, ela põe uma trava muito interessante de renovação, né? Mesmo que o cientista não se renove, a ciência se renova. As igrejas, elas têm muitos mecanismos, né? O dogma, o magistério, os livros sagrados, entre aspas, tem um montão de mecanismo que tende a cristalizar. E daí dificulta muito que a gente faça esse processo de transformação no sentido dos conceitos morais e da prática, né? Então você tem toda a razão, tem esse ato, é difícil grande, né, de você fazer, para você conseguir fazer a sustentação dessas ideias morais diferenciadas, né? Não tenha dúvida. E a inércia é travar, é dificultar para que você fique na visão do passado, né? Eu gosto muito de uma frase do Augusto Comte, por exemplo, que ele diz assim, né? Como é que você controla os homens? Estou citando, né? Ele controla os homens, o político controla os homens porque eles têm medo de outros homens. O imigrante, o estrangeiro e assim por diante. Como é que a religião, ele fala religião, mas na realidade ele está falando da igreja, controla os homens, né? Controla os homens pelo medo da morte. Então, várias igrejas têm interesse imenso que, por exemplo, a morte ela não seja dessacralizada, ela não seja abordada de forma natural, por exemplo, como a doutrina propõe, né? E em relação às questões morais, mais ainda, né? Há só um jeito de fazer a família, há só um jeito de ter um relacionamento afetivo, há só uma interpretação do que é o bem, do que é o mal, e assim por diante. Câmbio? Obrigada. Obrigado a você. Então, apesar desse momento, não só no Brasil, mas no mundo, é de tentar separar as pessoas. Antigamente eram os ricos e os pobres, hoje é várias ferramentas. A cultura brasileira é propícia para a eslética. Nós temos um sentido de tolerância e aceitação do outro, e afetivo, que é muito forte. Então, este momento vai passar, e nós vamos voltar a um sentido mais forte de união, que é aquilo que nossa cultura predispõe. Eu não acho que os espíritos investiram aqui 80 anos de esforços se não houvesse um mínimo de sentido, né? E receptividade dessas ideias. Então, quando a gente sai dessas armadilhas, né, e volta para o universal, a gente vai trabalhar justamente aquilo que pode contribuir para o mundo melhor. Obrigada, Oswaldo. Rosângela, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu quero, mas acho que o Marco está na minha frente, não é, Marco? Acho que é você que fez primeiro aí, Rosângela. Então, eu queria, assim, fazer uma colocação, uma pergunta também, porque que a eslética não é muito difundida, mesmo entre os filósofos, mesmo entre o meio acadêmico. Eu vejo porque, assim, eu sou ligada a um grupo espírita de estudos de filosofia aqui em São Paulo, e eu já levei esse conceito de eslética, e, assim, as pessoas não conhecem, mesmo as pessoas que estudam filosofia, que estão no meio acadêmico,
e também nos centros espíritas, né? Quando você leva assim, o estudo da filosofia espírita, ele só vem a dialética. Então, assim, uma sugestão, não sei se seria possível, né? Por que a SBE não divulga mais esse trabalho, ou divulga algum livro, alguma coisa nesse sentido, até uma publicação sobre a eslética, porque não é conhecida, né? Então, vou sugerir para o Oswaldo, para você, tá? Para você escrever um livro sobre a eslética. Não, mas é verdade, não é conhecida. Eu tenho levado, assim, e as pessoas não conhecem. Você vê como marca, né? Por exemplo, como as ciências humanas, elas foram, de certa forma, muito limitadas quando elas aceitam de forma acrítica a dialética, principalmente a dialética com esse enfoque mais marxista, né? Como ela acaba matando mesmo a possibilidade de fazer um diálogo diferente, né? Um dos poucos que trabalha é o cara Otto Appel, tá? Ele trabalha, só que ele não usa eslética, né? Ele usa dialógica intercomunicacional, enfim, ele usa, eu até posso achar, passo para vocês depois, mas ele fala exatamente da eslética, mesmo ele não usando o termo, né? Se você vai para Sócrates, por exemplo, é impressionante como a dialética dele, na realidade, é eslética, né? Sim, mas eu falo o termo mesmo. Né? O termo não. O termo eu acho que, pelo que a gente pesquisou, não sei se o Rui achou alguma coisa diferente, acho que foi inventado ou criado pelo próprio De Bono, tá? Então, quando você põe eslética, Oswaldo achou alguma coisa, está crescendo um pouquinho como método de resolução de conflitos, usando o termo eslética em inglês, métodos de conciliação, métodos para ajudar pessoas que estão passando por questões difíceis, né? Então, conciliação de conflitos, intermediação e alguma coisa ligada à psicologia. Daí estão começando a usar o termo eslético, tá? Mas é bem pouca coisa, você tem razão. O termo ele é pouco discutido. Tanto que o Paulo Breiro propôs, né, em vez de usar com X, eu acabei usando com X por questão de costume, mas em vez de usar a eslética com X, usar com S, para ver se facilitava um pouco e tal, né? Mas o desafio é nosso, não é nem do Oswaldo, nada, é nosso, turma, né? Lembra que eu falei lá do desdobramento, da divulgação? Não, o Oswaldo precisa fazer essas coisas. Mas lembra do desafio... Oi, você quer, Oswaldo? Por isso que eu estou em silêncio, me fazendo de bobo. Eu falei, cadê o Oswaldo? Saiu dela? Não, por isso que é o desafio nosso de continuar explorando o conteúdo do Irmão Green e fazendo o desdobramento e a divulgação das ideias novas. Textos pequenos, uma página, meia página, coloca, põe versões em inglês. É o desafio nosso, né? É muito trabalho, né? Então, se a gente puder ir fazendo aquele desdobramento, aquele sentido da ampliação e principalmente da divulgação, desdobrando as ideias do Irmão Green, acho que é muito útil. É um desafio nosso aí nos próximos anos que eu acho que a gente tem que aceitar, sim, com certeza, né? Obrigada. Marco, você ia falar? Eu quero primeiro lembrar que o professor Rui tem uma pequena tradução do texto, né, do Eduardo De Bono sobre eslética, que é bastante interessante, que foi minha fonte também de trabalho. Professor, muito obrigado mais uma vez, viu? E da próxima me dá um livro mais fácil para ler, porque Deus para os perplexos está difícil de chegar até no meio, no livrinho daquela... do Kate Ward? Está muito complicado, né? Mas é interessantíssimo, não é? O que você achou, né? É justamente aí a pergunta. Que eu sempre fico me cobrando, na verdade, porque Irmão Green trabalhou com a gente muito os sistemas de ideias, que também o Edgar Morin trabalha bem, e eu sempre levo as questões, quando eu penso em eslética, eu penso que a culpa é dos sistemas de ideias, assim. E aí você vai lendo um texto igual esse e vai te envolvendo e você acaba deixando-se levar e não faz juízo crítico suficiente para dizer que nem tudo ali é o que você pensa. Então a pergunta é justamente essa. Não é uma pergunta assim, eu gostaria que pudesse falar um pouco mais assim. A questão não é a teoria, a doutrina, esses pensamentos de grupo que se sobrepõem ou que tenta se sobrepor, né, através da dialética. O problema seria, então, nós, com a nossa falta de capacidade de fazer assimilação dentro desse conjunto, dentro desses sistemas de ideias, que é permeável para cada um de nós, ali para a sua construção própria, para a construção da sua ideia, da sua cultura.
Eu acho que é bem esse o desafio, né? É como a gente fazer a sustentação concreta, né? Eu tenho entendimento e sempre há, né, um hiato entre o que eu alcancei e o que eu estou conseguindo sustentar. Em geral, o que eu estou conseguindo sustentar hoje, ele está um pouco defasado do que eu já consigo entender, né? Então, na realidade, o processo evolutivo, ele sempre trabalha isso, né? Eu cresço na parte conceitual, entendo, tenho uma perspectiva diferente, e o desafio sempre é conseguir fazer a sustentação. Eu acho que a gente faz, quando está lá na casa espírita, quando está atendendo as pessoas no dia a dia, eu acho que a gente já faz a sustentação eslética, né? Talvez a gente faça de uma forma assim, talvez mais rotineira, e às vezes não se atenha, digamos assim, que tem todo um conceitual eslético, mesmo que não esteja usando esse termo, que está fazendo com que eu faça essa sustentação. Mas eu acho que você tem razão, quanto mais eu estudar, quanto mais domínio eu tiver, eu acho que mais força eu tenho para fazer essa sustentação eslética no dia a dia, né? No cotidiano, no concreto, na prática, o nome que você queira usar, né? Que você queira trabalhar. Camilo? Dentro dessa prática, dentro do conceito que o senhor colocou de dialética, a separação de teoria e prática, a gente pode dizer, então, que na doutrina espírita ou no espiritismo, ele é eslético, né? Porque a gente está sempre tentando conjugar a nossa prática com a teoria. Exatamente. Acho que é um dos poucos pilares assim, que eu vejo essa conjugação. Né? Eu acho que é um bom princípio doutrinário, né? Ou seja, o irmão Min falava, né? Quem não age, não é. Né? Então ele já dizia assim, olha, vire-se, faça, sustente, faça o seu possível. Né? Se você não age como espírita, né, provavelmente você não alcançou ainda o conceito. Se você não age como religioso, provavelmente você está em trânsito, né, para tentar alcançar um conceito de religião. Né? Mas sempre dentro daquilo, não é conceito absoluto, está muito ligado ao meu possível, o que eu consigo alcançar, o que eu consigo entender e compreender, e o que eu consigo sustentar. Né? Eu ouvindo o irmão Oswaldo falar, eu me lembrei de uma aula do irmão Grimm, que ele nos diz, o Brasil, o país dos senhores, não é chamado de pulmão do mundo porque tem uma grande floresta, ele é o pulmão do mundo porque tem a miscigenação e a capacidade de diversidade. Por isso que é uma pena, né, Marco, por exemplo, né? Diante do problema concreto do racismo, sem dúvida nenhuma, tá? Uma solução inadequada, como esse chamado identitarismo, ele perde uma das propostas muito eficientes de resolver o problema, que é justamente a miscigenação, a diversidade, né? Aí a gente tem que voltar ao velho Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, né, que ele era fã dessa concepção, no sentido de que não ver a miscigenação como, alguns veem como uma rendição, como uma concessão, como uma negação do racismo. Não, é uma realidade concreta, né? No sentido genético, eu não consigo fazer os cortes. Então, Oswaldo fala bem, não faz sentido eu superar esse sentido do dicotômico, né? E ir para um conceito de miscigenação, que é isso, é pluralidade, é diversidade, é variedade, né? Em vez de ir para um caminho que só exacerba, né? Veja um exemplo concreto aí, vocês estão vivendo. Equiparar injúria, por exemplo, com racismo. Ela leva a quê? Só aumenta o conflito. Claro que injúria é injúria, mas já está tipificado no Código Penal, né? Se eu xingo a mãe de alguém, é uma injúria, né? Mas é bem diferente da minha postura ser sexista, por exemplo, né? Quando com a tentativa de resolver o problema do racismo, eu faço essa equivalência, eu acabo fazendo mais mal do que bem. Né? Se a pessoa é tola, despreparada e xinga alguém, é uma questão pessoal, de injúria, e já está tipificada. Né? Equiparar com racismo, que é uma postura continuada, com uma gravidade e uma extensão maior, ela só dificulta. Né? Separar claramente, ó, você é exatamente branco, exatamente negro. Mas o que é ser branco? Eu estava ouvindo uma senhora, que é professora aí da Federal, que lançou um livro sobre direitos humanos. Para mim, direitos humanos são direitos universais de todos, né? Mas ela começa a falar assim, não, os direitos humanos são para as mulheres. Opa, ficou metade.
Então, para os negros, opa, daí ficou mais uma outra metade. Para os idosos, opa, 20% a menos. Para os jovens, 20% a menos, né? Para os homossexuais, 4%, 5% a menos, né? Aí foi ficando, mas quem que é esse homem branco? Que é Não, daqui a pouquinho é direito humano, porque só sobrou um. Né? Só sobrou um. Não é um direito de todos, né? Então, cria um mito, né? De quem, daí desse homem branco, assim, mas os judeus, eles são brancos ou são europeus? Né? Os sírio-libaneses, que nós temos de montão, os japoneses, vou incluir quando, como, aonde, né? Então vai criando uma separação que não leva a nada, né? Não resolve o problema do racismo, intensifica o conflito e foge de uma solução mais ampla, que é o que você colocou, enfatizar no sentido positivo, não é no sentido de fuga, mas no sentido positivo a miscigenação, ela de fato contribui e facilita muito. Por quê? Por que eu vou ter preconceito se eu não consigo nem separar quem é branco de quem é negro? Não faz sentido. Vocês viram ali o trabalho do Sérgio Pena, né? 70% de nós, 70%, varia um pouquinho conforme a região, tem marcadores de ancestralidade desses 3 grandes eixos, né? Os indígenas em geral, alguma descendência africana e alguma descendência europeia, tá? Então, como é que eu vou fazer o corte, né? Então, cotas na universidade, né? É autodeclarado. Aí teve fraude, criaram um tribunal de exceção que decide se eu sou branco ou negro. Isso você via na Alemanha, de Hitler, em que tinham tribunais que separavam se você é negro ou branco, que é uma coisa aleatória. A cor da pele é um marcador de ancestralidade muito ruim, né? E as pessoas continuam usando. Não que não haja preconceito, né? Você pega cabelo encaracolado, cor da pele, nariz largo e lábio grosso, por exemplo. São 4 marcadores. A pessoa classifica, mas é uma classificação social da cultura que você tem que modificar, que é inadequada, que tem muito pouco a ver com a ancestralidade. Então, não é melhor abandonar esse conceito, que já está ultrapassado, e caminhar para novos conceitos, né? Em relação ao comportamento sexual, também a mesma coisa. Volta para os valores universais. A liberdade, a respeito, a construção, a afeto. Segue seu caminho. Na verdade, você tem um beco sem saída e estreito. Você só consegue sair dando ré. Eu vejo na maioria dos jovens que eles não têm essa preocupação. Eles vão trabalhar justamente os valores universais, né? Que são os seres humanos. A maior parte das campanhas anti alguma coisa que você vê e ouve, eles não trabalham os valores universais. Em relação ao Brasil, a gente ouvia assim, é uma mistura de raças. Na verdade, se for pensar o Brasil, é uma composição cultural espetacular. Tanto que raramente a gente é pego de surpresa por algo muito diferente. Né? Tal local se alimentam de gafanhoto. Não, no Brasil as pessoas comem formiga. Então a gente tem uma tendência a ser extremamente tolerante e receptivo. Né? Eu conheci, por acaso, um migrante sírio, migrante recente, poucos anos atrás, fugindo lá da guerra. Sabe o que ele acha do Brasil? Ele adora o Brasil. As pessoas não estão minimamente preocupadas com a posição política dele. As pessoas recebem ele bem, tratam bem, querem que ele, né, goste e fique no Brasil. Então, nesses momentos, a gente percebe o valor da cultura do Brasil. Nós temos um sentido de tolerância que vem de um substrato de cristão mesmo, não cristão de igreja, mas cristão na lei da igualdade e lei do amor. E isso é o que tem que prevalecer. Quando você tem problemas a resolver, situações a resolver, você tem que voltar aos valores universais e desdobrar as possíveis soluções. Câmbio. O Márcio Roberto, acho que estava esperando para perguntar. Isso, professor Mário Branco, primeiro, parabenizá-lo pela excelente exposição. Eu confesso que esse tema, como até a Rosângela ressaltou, essa denominação, né, eslética, é algo que a gente ouve às vezes e compreende pouco. O senhor hoje aclarou esse conceito para a gente. E eu vou diretamente na questão que eu pensei em formular para o senhor e achei curioso que o senhor entrou nela um pouco antes. É justamente essa questão relativa ao racismo. O senhor disse
A genética mostra que as raças humanas não existem, que o racismo, na verdade, seria uma construção social e que pode e deve mudar. Eu concordo, eu acho que a maioria aqui também concorda. E depois, mais à frente, o senhor mencionou, aí a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é se é uma opinião do senhor ou se o senhor coletou essa informação de outra pessoa, de outro autor, de que as cotas, elas destroem o conceito de mérito e não resolvem o problema do racismo. E que, na verdade, o investimento que deve ser feito é na qualidade da educação básica. E aí, o meu questionamento é o seguinte: eu concordo plenamente que o maior investimento que ainda, infelizmente, não ocorre no Brasil é na educação básica. A gente vê em países do Oriente, como o Japão, países europeus, principalmente os nórdicos, que quem investiu em educação garantiu aí um nível de vida bem melhor, inclusive reduzindo aí as desigualdades sociais e econômicas. Agora, vamos pegar o Brasil na situação atual, considerando, inclusive, não entrando nessa questão aí, ou aceitando, né, que na verdade raças não existem, mas entendendo que a cor da pele ainda é, infelizmente, um fator que limita muitas pessoas, muitas das vezes de uma pessoa dita branca, vamos dizer assim, pela aparência negra, mas por ser negra, ela já tem ali algumas limitações. E outras mesmo, que vêm de um histórico, né, a gente sabe que a escravidão até 1888 existia no Brasil, então essas pessoas que descendem diretamente dessas pessoas não tiveram a mesma oportunidade que, por exemplo, um branco no Brasil. O senhor entende, então, que o problema das cotas, ainda que de forma paliativa, né, a instituição das cotas, ainda que de forma paliativa, não seria algo importante para o Brasil nesse momento? Deixa que eu responda. Isso. Eu vejo o problema seguinte, né? Você tem um problema e você tem várias maneiras de abordar. A abordagem errada, às vezes, vai piorar, né? Qual é a abordagem certa para resolver o problema no Brasil? Não é só investimento de capital. É uma mudança estrutural para que uma boa educação alcance todos os jovens. Essa é a solução. Cota eu percebo isso claramente, é uma maneira de se disfarçar, porque você diz que está resolvendo, mas o núcleo do problema continua o mesmo. A educação continua ruim. Não foi a cota que resolveu esse problema. Então, na verdade, você está adiando a solução do problema por uma falsa solução. Esse que eu acho que é um dos principais problemas do cota. Você vai criando cota para tudo, mas o problema de educação fundamental, de qualidade, educação de ensino médio de qualidade, não se resolve com cota. Na verdade, ele só modifica um pouquinho e disfarça o problema. Certo? Então, eu acho que isso, às vezes, a abordagem errada dificulta que você trabalhe a abordagem certa. Isso em educação, em saúde, em qualquer área. Né? Esse que é o problema. Então, às vezes, a abordagem vai adiar a solução correta, que exige coragem, né? Alterar a estrutura da educação para que essa estrutura atenda efetivamente o crescimento das pessoas, exige coragem. Exige coragem, planejamento, esforço, e os governos nos últimos 30, 40 anos não assumiram esta atividade. Né? Então não é um problema de outro governo, não é um problema de ideologia de esquerda ou de direita, é que essa mudança estrutural exige coragem. Coragem, empenho e planejamento. Né? As soluções paliativas, de maneira geral, eles só pioram a médio e longo prazo. Então, na opinião do senhor, ainda que como uma solução paliativa, considerando que algumas pessoas de cor preta conseguem entrar, por exemplo, estou pegando aí o exemplo das cotas das universidades, consigam entrar através desse processo, né, dessa instituição das cotas, só acho que ela, ainda assim, ela dificulta. Que não é aconselhável que ela exista, na verdade. Sim, ela não resolve o problema. Né? Não, ela não resolve o problema. A qualidade geral dos profissionais formados melhorou com a cota? A resposta é não. Né? A qualidade dos alunos de ensino médio melhorou?
você tem os parâmetros de índices internacionais? Não, ele está piorando nos últimos 20 anos. Né? Então, um indicativo claro de que não está funcionando. Essa abordagem não está resolvendo. Ela não resolve e ainda piora, na opinião do senhor. Na verdade, ela evita que você enfrente o problema. Né? É como eu dizer assim para você, para melhorar a sua saúde, você tem que fazer exercício físico, reduzir o açúcar, reduzir gordura. Daí você muda de restaurante. E você come as mesmas coisas, mas com pratos com nomes diferentes, né? Resolver o problema, não. Vai ter que mudar a alimentação para melhor, vai ter que fazer exercício físico, né? Vai ter que parar de fumar. Você muda a marca, né, do cigarro que você compra, né? Você mudou, nem sequer se aproximou de resolver o problema. Entendi. Eu acho que, na verdade, ela acaba mascarando o problema e nem contribuindo para uma... E ela é uma questão básica de injustiça, né, Márcio? Porque, pense assim, pessoas que cursaram só o ensino público, né? O pai tem 1, 2 salários mínimos, tá? Porque eu tenho minha pele um pouquinho mais escura e o outro tem a pele um pouquinho mais clara, o que tem a pele mais escura entra, sem ter qualquer relação com a ancestralidade. Não estou falando de quem cursou ensino em escola particular e tal. Ele teve um ponto a menos, um ponto a mais. De repente ele, porque não se autodeclarou, ele não entra. Então, é injusto, da mesma forma. Então, eu acho que a gente tem que procurar resolver a questão racial da forma mais justa possível. O país precisa desesperadamente valorizar o mérito. Quem trabalha, quem estuda, quem se esforça, sabendo que as condições são difíceis, que o mérito não é uma coisa simples, mas pegue pessoas com as mesmas condições, mora na favela, tem dificuldade, transporte, salário, e um é um pouco mais claro, e o outro é um pouco mais escuro, que é a cor da pele, portanto, o enfatizo não tem ligação com a ancestralidade, por que um pode entrar e o outro não pode entrar? Sem esquecer que, em termos quantitativos, é um número ínfimo, e a imensa massa das pessoas continua sem acesso ao ensino fundamental de qualidade, ao ensino médio de qualidade, né, que é o essencial para eles terem qualidade de vida. Lá a gente trabalhou miséria, né? Qual é o melhor instrumento para tirar da miséria? A curto prazo, emprego. Mas a médio prazo, educação. Uma educação básica, fundamental, ensino fundamental de qualidade. Isso já teria um impacto fantástico. Quanto tempo você consegue fazer isso? 10 anos? 15 anos? Né? Iria muito além, eu acho, em termos de resultado, do que a questão da questão de cotas. Mas são assuntos complexos, sem dúvida nenhuma. Não, são polêmicos. Veja, Márcio, você for paralelo, que o Brasil sempre teve o problema de saúde pública, né? Pouco capital, pouco investimento, pouca estrutura, o pessoal muito pouco preparado. Veio a crise da Covid, com tudo que é de ruim. Mas obrigou o Brasil a trabalhar em torno disso. Né? Com muita dificuldade, o governo municipal, estadual e federal trabalhando em conjunto, né? Para resolver a situação. Então, foram obrigados demorou, né? Até um pouco, mas foi obrigado a trabalhar junto, com o método certo, com as técnicas certas, priorização, vacina, nesse momento o que fazer, e foram se resolvendo. E o Brasil alcançou níveis de vacinação muito grandes. Estamos agora com uma nova epidemia. Essa nova epidemia é uma fração do problema de 2 anos atrás. O número de contaminados é pequeno e o número de óbitos é baixíssimo. Por quê? Porque a solução foi trabalhada. Pela pressão da situação, não tem dúvida. Mas as soluções foram alcançadas. Esse é um bom exemplo do que é possível fazer. Né? Sem dúvida. Eu acho até, professor, e, na verdade, essa que é a grande, talvez, vantagem da eslética, né? Pelo menos que eu percebo, né? A minha ignorância. Que, realmente, a dialética, ela leva à polarização. Né? É um ou outro, né? Digamos assim, é certo ou errado. E a eslética, ela apresenta alternativas. Igual a gente está discutindo aqui, eu estou questionando algo, vocês estão expondo o que vocês entendem, e estamos apresentando alternativas. Alguns vão concordar, outros vão discordar, e outros vão apresentar, talvez, outras soluções. Eu acho que é esse o caminho. Bom, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. E a discussão realmente tem sido muito boa. É o exercício eslético mesmo, né? É o exercício eslético. Bem, turma, o tempo já esgotamos, né?
já passamos aí. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. Já são 20 para as 10, né, turma? Tá. Mais alguma coisa? Márcia, quer perguntar alguma coisa? Essa questão da cota, né, eu acho que ela só piora, porque você não, inconscientemente, você só entra pela cota, não pela sua capacidade. Então, eu acho que isso ainda é pior. Eu acho que inconscientemente o sujeito ainda se sente mal. Só queria fazer essa colocação. Foi brilhante a explanação de todo mundo. Muito obrigada a todos. E foi uma das melhores explanações do Dr. Mário, eu achei hoje. Muito obrigada, Dr. Mário. Obrigada a todos. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Bem, turma, então, agradeço aí a presença de todos, a atenção até esse horário. Eu acho que fica o desafio do irmão Grimm, que eu acho que é o nosso compromisso como continuadores ali da casa, dos núcleos filiados, que é continuar estudando, compreendendo cada vez mais, desdobrando e tentando aplicar os vários conceitos do irmão Grimm. Não vamos esgotar, mas podemos refletir um pouco, escrever, anotar, fazer uns pequenos textos, trocar, circular aí entre o pessoal, para que aos poucos a gente possa construir uns documentos que sejam mais significativos para a gente ir divulgando. Mas não deixar de estudar, não deixar de desdobrar, não deixar de, em respeito a esse trabalho fantástico do irmão Grimm, continuar aplicando na medida do possível. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, irmão Bruno. Boa noite a todos. Um abraço para vocês. Um abraço a todos. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.